Olá, queridos, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador, seja multiplicado grandemente em vossos corações. Muito prazer, mais uma vez, eu sou o pastor Daniel Fernandes aqui com você, e é uma alegria muito grande sempre estar com você. Começar as manhãs contigo é bom demais. Inscreva-se em nosso canal. Olha, caso você não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal agora mesmo, curta, comente, compartilhe as nossas mensagens, é muito importante para que esse conteúdo, para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Eu quero te convidar a estar conosco todos os dias. Lembrando que hoje nós temos o início da nossa grande campanha, ok? Nós temos o início hoje, às 8 horas da noite, somente pelo canal aqui do YouTube. Por este mesmo canal que você está me ouvindo, é só você acessar às 8 horas da noite, e nós estaremos aqui ao vivo, ok? Se você ativar o sininho das notificações, o próprio YouTube vai te lembrar. Quando chegar às 8 horas da noite, vai chegar uma notificação para você que nós já estamos ao vivo, né? A nossa campanha, né, eu quero conversar com você sobre o que você precisa lançar, o que eu devo lançar no ano de 2025. Algumas coisas a gente precisa de lançar fora, né, da nossa vida, e algumas coisas nós precisamos profetizar em nossas vidas, e nós precisamos de fazer isso para que a gente possa começar um 2025 abençoado por Deus, com novas atitudes, com novos planos e novos projetos, mas sempre na direção de Deus, né? Nós temos que colocar Deus em todas as coisas, nós temos que colocar Deus em todas as nossas atividades. Aliás, em todas as nossas atividades é o título do nosso devocional de hoje. Em todas as nossas atividades. E o versículo-chave está registrado em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: podemos dizer com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade. Hoje é sábado, dia 28 do mês de dezembro do ano de 2024. Bom dia. No ano de 1524, Martinho Lutero, que foi o grande nome da Reforma Protestante, o grande líder da Reforma Protestante, ele fez uma observação. E ele disse assim, que entre si os comerciantes tinham uma regra, e essa regra era uma regra máxima, que dizia assim, os comerciantes: eu não me importo com o meu próximo, desde que eu tenha o meu lucro e satisfação, e satisfaça a minha ganância. Vou repetir a máxima que era ali entre os comerciantes da época de Lutero. Eles diziam assim: eu não me importo com o meu próximo, desde que eu tenha o meu lucro e satisfaça a minha ganância. Os comerciantes daquela época, né, da Idade Média ali, eles pensavam muito dessa forma, né? E Martinho Lutero acabou escrevendo isso aí no ano de 1524. Mas 200 anos depois, um grande comerciante, um homem de negócio muito influente, que tinha o nome de John Wallman, né? Ele se converteu e deixou o seu compromisso com Cristo influenciar em seus afazeres. Ele acabou colocando a sua vivência, a sua conversão, a sua vivência cristã nos seus afazeres. Ele era um homem que trabalhava com alfaiataria. E ele apoiava a libertação dos escravos. Naquela época você sabe que a mão de obra era feita de uma forma de escravidão. Só que esse homem chamado John Wallman, ele apoiava a libertação dos escravos, porque agora ele era convertido pelo amor de Cristo e ele não via mais os escravos como uma mão de obra, mas sim como irmãos em Cristo, filhos de Deus. Então o que ele resolveu fazer? Ele se recusou a comprar algodão ou corante das empresas que utilizavam mão de obra escrava. Ele colocou Cristo nos seus negócios, e todos os comerciantes que utilizavam mão de obra escrava para produzir material, insumos para ele simplesmente se recusou a negociar com essas empresas, né? Bom, com a consciência limpa, ele amava o seu próximo e vivia de acordo com a integridade e sinceridade em todos os seus negócios. É importante, então, queridos, que nós coloquemos a nossa vida cristã, a nossa conversão nos nossos negócios. O que eu estou falando para você? Que não adianta nós sermos
cristãos, nós somos crentes, só que nós estivermos participando de coisas que são erradas, de coisas que vão contra a vontade de Deus, de situações ilícitas, né? Não tem sentido nenhum, não tem lógica, ou nós somos convertidos ou não somos convertidos, ou nós queremos que a vontade de Deus, a vontade de Cristo haja dentro de nós, ou não. Não tem meio termo, não tem muro, né? Tem um conto antigo que fala que o muro é do inimigo, não dá para ficar em cima do muro. Apocalipse diz que aquele que é morno, ou seja, aquele que não está lá nem cá, Deus está a ponto de vomitar. Então, os nossos negócios precisam ser negócios limpos, transparentes, sem falcatrua. E mais que isso, sem apoiar coisas que não vão de acordo com a vontade de Deus. Porque existem coisas que acontecem no mundo, no dia de hoje, que vão contra a vontade de Deus. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos fazer parte disso. Eu vou contar um testemunho aqui meu. Logo no início da minha conversão, eu que sempre trabalhei com evento, não existe muito isso mais, né? Mas antigamente existia muito a tal das quermesses. E eu colocava os meus equipamentos nas quermesses e trabalhava ali. Até que houve uma confusão certo dia, e Deus tocando no meu coração que ali não era o lugar para eu estar trabalhando mais, aquilo ali não fazia parte de mim mais, né? E houve uma confusão ali, enfim, e pessoas armadas ali no meio, e o nosso lucro financeiramente falando, eu, a minha esposa e meu filho trabalhando, né, meu enteado ali trabalhando, o lucro era bom, o lucro era até legal, mas eu não deveria estar lá, eu não deveria fazer parte daquele mundo mais, coisas mundanas, músicas seculares, pessoas seminuas andando para lá e para cá, consumo de droga, consumo de álcool, e aquele não era um lugar para eu estar. E quando eu vi determinada situação acontecendo, uma confusão acontecendo, e o meu filho, o Daniel, ainda pequenininho, no meio daquela confusão, aquele dia eu falei com a minha esposa que nunca mais ia participar desse tipo de coisa. E não participei, né? E graças a Deus, aquele dinheiro que não entrou mais, que nós não recebemos mais, não me fez falta nenhuma. Mas a minha consciência estava limpa, né? O meu coração estava limpo, eu poderia dormir em paz porque eu sabia que tinha feito a coisa certa, porque foi uma forma com que Deus tocou em mim para que eu não participasse daquilo ali mais, e eu ouvi e eu obedeci. O apóstolo Paulo, ele se esforçou para viver a santidade e a sinceridade. Foi o versículo que nós lemos aqui no 2 aos Coríntios capítulo 1, versículo 12. Ele relatou isso daí, e ele disse que poderia dizer com consciência limpa que tinha uma vida que vivia em santidade e sinceridade. Porque alguns daqueles lá da cidade de Corinto, e alguns que frequentavam a igreja, que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, estava tentando minar, tentando descredibilizar a autoridade de Paulo. E ele se defendeu. Paulo, ele escreveu que com suas palavras e ações poderia resistir ao escrutínio mais rigoroso. Ele está falando, olha, com as minhas palavras e com as minhas ações, vocês podem me interrogar, podem indagar a minha vida, podem investigar, está tudo limpo, eu não fiz nada de errado. Ele demonstrou que dependia do poder de Deus e da graça para ser bem sucedido, e não de si próprio. Ele está falando que a vida dele é apoiada na vontade de Deus. Agora, em suma, a graça para ser bem sucedido vinha de Deus. A sua fé em Cristo permeava as suas atividades. Tudo que Paulo fazia, então, era de acordo com a vontade de Deus. Eu costumo falar o seguinte: antes de você tomar qualquer atitude, antes de você fechar algum negócio, ou antes de você dar alguma resposta, você deveria pensar, e eu tento fazer dessa forma também, né? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus responderia nessa situação? Como Jesus trataria essa situação? Eu tento imaginar desta forma e depois ajo. Muitas vezes parece que nós estamos demorando para tomar determinadas atitudes, mas é porque muitas vezes nós estamos buscando em Deus, pelo menos muitas vezes estou buscando em Deus a melhor forma de resolver determinada situação. Existem algumas situações que nós temos que resolver rapidamente, né?
Existem situações que são necessárias uma rapidez maior, mas outras a gente pode ter um tempo para buscar a resposta de Deus. Por quê? Porque uma ação errada, uma atitude errada, um negócio errado que a gente fecha, pode trazer grandes problemas para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para tudo. Então nós temos que pensar bem. Porque nós somos, na verdade, embaixadores de Jesus Cristo aqui na terra. Então nós devemos cuidar para refletir as boas novas em todas as nossas atividades. Em tudo que nós fizermos, as pessoas têm que olhar e ver a presença de Deus. Em todos os nossos negócios, as pessoas precisam de olhar para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos negócios e ver a presença de Cristo ali. Porque nós somos embaixadores dele. Quando, pelo poder da graça de Deus, refletimos o seu amor aos outros, honramos o Senhor e amamos o nosso próximo. Esta é a grande verdade. Nós precisamos, a igreja urgentemente precisa fazer isso. A igreja urgentemente precisa agir dessa forma. Você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão em Cristo. Nós precisamos pensar nas nossas atitudes, porque o mundo, ele admite qualquer coisa que aconteça, mas se nós, como embaixadores, como representantes de Cristo na terra, fizermos qualquer coisa, já é apontado o dedo. Não é crente, não é pastor, não é pastora, não é missionário, não é missionária, não é levita, não canta na igreja, não vai para a igreja, não é crente, não é evangélico, não é isso. As pessoas nos olham, eu estou falando com crente esta manhã, as pessoas nos olham como exemplos a serem seguidos. Então as nossas palavras precisam ser palavras bem pensadas, de acordo com a vontade de Deus. Da boca do crente não pode sair palavra torpe, a Bíblia já condena isso, não pode sair palavrão. Não pode sair palavrão, da boca do crente não pode sair mentira. O negócio do crente não pode ser algo obscuro. Porque senão nós estaríamos denegrindo a imagem de Cristo. E a Bíblia fala que escândalo vai ter, mas ai daquele por onde vier o escândalo. Então nós precisamos ficar atentos, né? Queridos, eu quero te perguntar uma coisa só esta manhã. Você demonstra a sua fé em Jesus Cristo com palavras e com ações? Porque nós precisamos demonstrar a nossa fé com palavras, isso é bem verdade. Mas nós precisamos demonstrar a nossa fé com ações também. Você faz isso? Muitas pessoas demonstram a sua fé em Cristo somente com palavras, mas as ações vão contra o que elas dizem. E as nossas ações, elas gritam. As nossas ações falam muito mais alto que as nossas palavras. Então, coloque Jesus Cristo, coloque a presença de Deus em todas as suas atividades. Antes de orar, eu quero te lembrar que hoje à noite nós iniciamos a nossa campanha, às 20 horas, ok? Somente pelo YouTube. Eu vou fazer a transmissão aqui da igreja, mas é somente pelo YouTube. As portas estarão fechadas, ok? Somente pelo YouTube. Mas no domingo as portas estarão abertas para você vir participar da campanha e congregar conosco. Por hora, nós teremos a nossa campanha amanhã, 8 horas da noite, aqui pelo canal do YouTube, tá bom? Vamos orar, feche teus olhos e repita estas palavras comigo em nome de Jesus. Deus, ajuda-me a servir aos outros com a consciência tão limpa que meu amor por eles seja evidente. Que Deus abençoe o seu dia, o seu sábado, o seu final de semana, a sua casa, tudo que é seu. E até logo mais. Eu quero encontrar com você às 8 da noite. Amém? Deus te abençoe e até lá.